Eu sou a construção de um sonho. Fala pessoal, muito bom dia, estamos começando mais um TV Unirb aqui pela Band Bahia e Sergipe. Você que está acompanhando com a gente sempre essa jornada de conhecimento do Centro Universitário Unirb espalhado pelas principais cidades do Nordeste. Seja bem-vindo ao ano de 2022, nosso primeiro programa nessa temporada. A gente vai falar sobre um curso muito legal que tem tudo a ver, acredite, com esse ônibus. O Unirb Futebol Clube tem uma estrutura que permite com que alunos de um curso tenham a chance de estarem completamente ambientados em um local que pode ser um campo de atividade profissional. Que curso é esse? Eu te explico já. Vamos juntos! TV Unirb está no ar. Eu sou a estrada da vida. O curso de Educação Física tem conceito 4 no MEC e uma das peças importantes disso é justamente essa integração que a Unirb está fazendo com o time de futebol para dar a esses alunos a oportunidade de conviverem um pouco mais dentro do ambiente de trabalho dos preparadores físicos, que são um caminho natural de quem escolhe ser professor de Educação Física, ou formado em Educação Física, um preparador físico, um educador físico. A gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre esse curso. Estamos aqui com a Camila Souza, coordenadora. Camila, para o pessoal entender em casa, curso de Educação Física, existem dois caminhos que você pode percorrer. Conta pra gente, seja bem-vinda. Obrigada. O curso de Educação Física, você pode fazer a linha de bacharel em Educação Física ou licenciatura em Educação Física. E qual é a diferença? Algumas disciplinas elas são comuns, depois elas divergem. O bacharel em Educação Física é aquele que vai para academia, o personal trainer e tal. O licenciatura em Educação Física vai mais para a escola, trabalhar em escolas, em atividades de Educação Física e coisas do tipo. Então eles, no início eles são muito convergentes, mas depois eles têm essa divergência. Se diferem. Mas muitas vezes as pessoas que são bacharéis, normalmente as pessoas que fazem licenciatura depois querem fazer os bacharel. Querem ter as duas formações. Maravilha. Cada um dos cursos tem quanto tempo de duração? São 4 anos. 4 anos. Agora, se a pessoa tiver interesse em fazer o curso, o outro caminho, por exemplo, fez licenciatura e quer fazer o bacharelado, aí são quantos anos a mais na formação? Não, aí a gente vai pegar todas as matérias que são iguais, a gente faz a dispensa dessas disciplinas, ele deve cursar aí mais uns 2 anos no máximo para conseguir o título, aí ele fica como bacharel e como licenciado. Que legal, que legal. E isso acaba agregando mais versatilidade para esse profissional. Aí o profissional ele pode trabalhar em escola, pode trabalhar, aí o campo de trabalho dele amplia, né? Ele pode trabalhar com time de futebol, pode trabalhar em escola como professor de Educação Física, pode trabalhar em aula de recreação, pode trabalhar como personal trainer, pode trabalhar com diversas áreas relacionadas a isso. E preparação de time de futebol, trabalhar como educador, profissional de Educação Física num time de futebol, fazendo a preparação deles e por aí vai. Maravilha. E já que a Camila está falando a respeito disso, dessa questão de trabalhar com preparação física, a gente vai conversar um pouco mais com as pessoas que cuidam da preparação física de um time de futebol. E ainda hoje no programa a gente vai conversar com um professor do time de professores do curso de Educação Física e que vai explicar um pouco mais sobre essa questão da didática, da preparação desses alunos para o mercado de trabalho. Fique ligado. Pois é, a gente entrevistou esse cara em 2021 como aluno do curso de Educação Física. Olha ele agora aqui de volta como egresso, ele é integrante da comissão técnica do Unirb Futebol Clube. Ramon Santos está aqui com a gente. Ramon, seja bem-vindo mais uma vez à TV Unirb. A gente está muito feliz em ver você com esse uniforme, cara, que bacana. Conta pra gente como é que está sendo essa vivência agora como integrante da comissão técnica, cara. Tá sendo na verdade um grande prazer, né? Eu que acompanhei o processo nos anos anteriores como estudante, agora está sendo integrado, né, à comissão técnica, está sendo realmente um prazer e a grande chance de estar desenvolvendo, dando continuidade ao trabalho. Você está tendo a oportunidade de estar trabalhando com 2 profissionais com uma experiência incrível, né? Nós temos não apenas o técnico, o Lourival, mas também o Rodrigo, que tem 25 anos de vivência como preparador físico.
deve ser uma coisa assim sensacional, tipo assim, eu quero extrair o máximo de conhecimento deles, é mais ou menos assim? Exatamente. A gente vem acompanhando no dia a dia o quanto esses profissionais são capacitados e a gente tenta extrair o máximo possível, justamente para dar embasamento ao que a gente já aprendeu, né, na faculdade, e extrair o melhor deles para seguir a nossa trajetória também. Maravilha. Que conselho você daria às pessoas que estão pensando na possibilidade de vir fazer o curso de Educação Física, agora que você já está na condição de profissional formado e já atuando? Bom, para quem está pensando em cursar Educação Física, se tratando da Unirb especificamente, eu acredito que seja o melhor lugar, né, no Salvador, na Bahia, justamente por ter essa base onde você, assim que você conclui, ou você ainda como estudante, você já ter a capacidade, você já ter a oportunidade de vivenciar o futebol ou outras áreas afins que a Unirb dá possibilidades. Show de bola! Que legal, hein? Conversar com essas pessoas e saber um pouco mais sobre o curso de Educação Física, mas depois, no próximo bloco, a gente vai contar um pouquinho da história, como a Educação Física evoluiu ao ponto do que é hoje e por que a Unirb pode ser considerada uma das mais preparadas instituições da América Latina na formação de profissionais nessa área. Fica com a gente, TV Unirb, volta já! Universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática, com centenas de laboratórios físicos e virtuais, clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos. Eu sou a construção de um sonho. Estamos de volta com o TV Unirb. A gente segue falando sobre o curso de Educação Física, conceito 4 no MEC. Um dos responsáveis por ajudar os alunos a chegar a essa conceituação está aqui o Leandro Borges, professor, um dos professores que representam o curso de Educação Física da Unirb. E o que mais chama atenção, professor, é essa grande preocupação de vocês de fazer com que o conhecimento chegue para os alunos na riqueza dos detalhes, que é aí onde é a grande diferença para a capacitação desses alunos. Sim, de fato. O curso da Unirb é um curso diferenciado no curso de Educação Física. É um curso que tem as duas subdivisões, né, da licenciatura e do bacharelado. A licenciatura é para preparar esse profissional para atuar em âmbito escolar. O bacharelado para preparar esse profissional para trabalhar no âmbito fora da escola. Dentre esses espaços, né, de academia, do personal trainer, dos clubes, dos centros de treinamento, tem as possibilidades de trabalhar com esporte e o esporte de alto rendimento, que é isso que a gente tem focado bastante na possibilidade do profissional de educação física sair do curso de educação física da Unirb e especializado para trabalhar com atleta de alto rendimento, atleta de performance. Maravilha. Até que ponto, professor, a disponibilidade de um time de futebol ajuda esse aluno a entender a lógica da preparação em alta performance? Perfeito. A disponibilidade de um time vem traduzir na prática o que esse aluno vivencia dentro de sala de aula. É importante que o aluno tenha o conhecimento teórico, as bases do treinamento científico, né? Mas é importante que ele consiga traduzir isso na prática dentro da vivência na universidade, para que ele não chegue no mercado de trabalho despreparado para atuar com atletas de alta performance. Então ele vivencia dentro do ambiente de estágio, ele vivencia dentro do ambiente da universidade, ele tem esse contato com o time profissional, né? Um time que joga pelos campeonatos aí baiano, brasileiro, enfim, que tem essa atuação prática de fato, né? E aí essa vivência vai traduzir a experiência que ele precisa para quando for trabalhar com outros clubes profissionais
tanto dentro do Brasil quanto fora do Brasil, ele já tem essa experiência, né, em seu arcabouço teórico, em seu arcabouço de formação acadêmica. Maravilha. A gente, quando olha um pouco para o passado, a gente vê que a educação física, ela era conduzida de uma forma que, para os padrões de hoje, é quase impensável, né? E aí a gente lembra, por exemplo, como que eram as preparações físicas das seleções brasileiras que consideram as Copas de 58, 62 e até mesmo a de 70, né? Embora a gente já tinha o Carlos Alberto Parreira, que era integrante da equipe da comissão técnica na parte de preparação física. Mas aí eu te pergunto, o que é que evoluiu daquela época, que lembra muito os exercícios de preparação física militares, para o que existe hoje, professor? A própria calistenia, né? A gente via a preparação desses atletas, muito treinamento, a preparação era muito carregada de treinamento técnico, de treinamento tático, né? De treinamento físico, mas sem qualquer ali especialização, sem qualquer cientificidade no processo. Hoje a gente entende o treinamento não é quantidade, não é fazer muito, é fazer com qualidade. E para fazer com qualidade precisa de ciência, precisa desse apoio da universidade, mas precisa também de tecnologia. E a Unirb tem se especializado cada vez mais, tem se apropriado dessas ferramentas tecnológicas para traduzir isso tanto em ensino, quanto pesquisa, quanto extensão, quanto também na prática do treinamento desses atletas no campo de futebol. Maravilha. A gente está vendo, inclusive, as imagens do treino do time da Unirb, que está se preparando para o Campeonato Baiano nessa temporada 2022. E me salta a seguinte questão, né, que é importante para o pessoal entender, né, como o profissional da educação física ele precisa estar antenado. Até que ponto a tecnologia hoje ela é imprescindível para o profissional da educação física? E quais tecnologias são hoje fundamentais? Eu já soube até de aplicativo que pode ajudar o profissional da educação física a gerenciar melhor a capacitação do seu aluno ou do atleta. É verdade isso, professor? Sim, a tecnologia está inserida dentro do próprio esporte para o gerenciamento do próprio esporte, né? Hoje a gente vê o VAR, né, que consegue ver os lances, consegue, né, ter uma arbitragem, né, justa, mas você consegue também ter tecnologia associada ao treinamento dos atletas, quando você consegue mensurar as variáveis fisiológicas, né, os marcadores bioquímicos, você consegue mensurar a frequência cardíaca, você consegue mensurar limiar de lactato, uma série de referências de marcadores fisiológicos que você consegue extrair desse atleta para você ter uma dimensão de intensidade de prescrição de treinamento. E às vezes esses marcadores é que vai dizer se o atleta aguenta um pouco mais de carga, se o atleta está fadigando, se o atleta está no risco de lesão. Então o controle dessas variáveis, que é possível através dessas tecnologias, faz você otimizar o treino para cada atleta, individualizar, inclusive ajustar para a função que ele tem no campo de futebol, né? Porque o treinamento de um goleiro é diferente do treinamento de um lateral, de um atacante. Então essas tecnologias associadas, elas vão ajudar tanto o professor quanto a equipe da comissão técnica a ter ferramentas, subsídio para prescrever um treinamento individualizado e garantir que esse atleta chegue na mais alta performance sem o risco de lesão. Olha, vou aqui fazer uma homenagem a todos os nossos amigos que são da Crônica Esportiva da Bahia, e aí também a gente estende para todo o Nordeste, porque temos radialistas ótimos, excelentes profissionais, e eu me lembro que nas resenhas eles sempre dizem: jogador fulano foi poupado do treino porque deu CK alto. E aí o pessoal em casa, assim como eu também, fica assim, ué, CK alto? Professor, traduza pra gente. CK a sigla CK significa creatina quinase. Creatina quinase, ele é um marcador inflamatório que a musculatura esquelética joga na corrente sanguínea quando esse músculo está lesionado, quando esse músculo está inflamado. Então a gente consegue dosar esse marcador e ter uma dimensão da intensidade do quão esse treinamento foi degradante, né, catabólico para esse atleta. Os níveis de CK tem padrão, né? Você tem um padrão de referência que você controla. Quando esses níveis, esses marcadores estão acima daquele limiar, isso é um indicativo que gerou muita lesão naquele atleta, que aquele treinamento foi demasiadamente intenso. Então esse atleta ele precisa de um tempo de recuperação. Afinal, as adaptações vêm do descanso, né?
da recuperação que esse atleta vai fazer no pós-treino. Então a gente consegue controlar isso dosando esses marcadores na corrente sanguínea. Então você vê como é que é o grau de preparo. Os professores fazem parte do curso de Educação Física da Unirb. Por isso, conceito 4 no MEC. Para a gente fechar essa pequena aula de Educação Física e de Preparação Física, essa evolução do profissionalismo das pessoas que estão trabalhando com a preparação física, com a educação física, é o que explica termos. Claro que também tem a parcela do atleta, né, as características físicas dele, mas isso explica por que a gente tem tantos atletas que estão acima do que seria o limite de idade deles e atuando em performance. Eu me lembro sempre do Zé Roberto, que foi jogador que até recentemente estava no Palmeiras, e esse cara com 40 anos de idade, fôlego de menino, irmão, fôlego de menino. É até onde tem a mão do profissional da educação física nesses fenômenos de longevidade profissional. Hoje a gente sabe que tem uma diferença entre a idade cronológica e a idade fisiológica. A idade fisiológica ela é retardada com um treinamento, né, bem feito, sistematizado, periodizado. É claro que se você fizer exercícios intensos, você vai ter o contrário também, né? Você tem atletas que saem desse quadro profissional por treinarem demais, treinarem demasiadamente, gerar lesão e não ter uma capacidade fisiológica de subsidiar, né, sua vida, sua carreira profissional ao longo do tempo. Mas se o treino é feito sistematizado, periodizado, bem orientado, com ciência, com profissionais da área de saúde e com a universidade junto, né, como a Unirb, exemplo da Unirb com o time de futebol, você consegue fazer com que esse atleta, mesmo com a idade cronológica avançada, mas ele tem uma idade fisiológica, né, mais jovial, que dá suporte a ele jogar com meninos, com atletas de 18, de 20 anos, como se fossem iguais, né? Como se tivessem a mesma condição, a mesma capacidade física. Sem tanta diferença assim. O professor Léo Borges, esse é um dos feras que compõe a equipe, o time de professores do curso de Educação Física da Unirb, conceito 4 no MEC. Para você ter uma ideia de como o curso de Educação Física é importantíssimo para você exercer a função de preparador físico de um clube profissional de futebol, você precisa ser formado. É o caso do preparador físico da equipe do Unirb Futebol Clube, que está aqui, o Rodrigo Albuquerque, vai conversar com a gente um pouquinho. Rodrigo, conta a tua trajetória, quanto tempo você levou para se formar em Educação Física, se você já atuava no futebol antes de fazer esse curso. Seja bem-vindo ao TV Unirb. Obrigado, um abraço a todos da TV Unirb. Nós iniciamos cedo, né? Nós tivemos uma vida de atleta, né, até a categoria sub-20 e optamos por estudar, né, por fazer universidade. Eu formei em 2000, né, mas antes já atuava de forma empírica, mas eu tinha uma necessidade enorme de ampliar meus conhecimentos através da ciência e optei por fazer educação física, até por tradição da família, né? Então já são 25 anos de profissão, esse ano eu completo 25 anos de profissão. Maravilha. Tive a honra, né, de ser campeão aqui, né, na Unirb, no ano que nós tivemos o acesso. Me senti honradíssimo em ser convidado mais uma vez. E a gente acredita muito que a educação física ela utiliza de várias ciências, né, para transformar as suas ações embasadas em ciência também. Então isso é muito importante. Com certeza. Até porque, né, Rodrigo, a integração entre o profissional da educação física, por exemplo, com os fisiologistas do clube, né, com os fisioterapeutas, que são aquela turma que vai recuperar os atletas, isso é importantíssimo até para você saber o que é que você pode exigir daquele jogador para que você não tire ele de condições, né? Porque a gente já viu algum tempo atrás, o Rodrigo é testemunha disso, de você chegar ao final de um campeonato e você ter praticamente o time todo comprometido fisicamente porque o trabalho não foi iniciado da maneira correta. Quando você fala dessa questão de tecnologia, a gente vê o quanto é importante você estar integrado com os profissionais, né? Esse diálogo é um diálogo constante, né, Rodrigo? Constante, até porque a gente tem como parâmetro, né, na Unirb, nós trabalharmos de forma interdisciplinar. Então são várias ciências fazendo futebol na Unirb, né? Nós temos a nutrição, nós temos a fisioterapia, né? Nós temos outras ciências que fazem parte do processo. Isso tem importância de maneira integrada, né, multi e interdisciplinar, para que a gente possa exercer a função do profissional da educação física concomitante com as outras áreas de ciência.
Maravilha. A gente tem aqui na comissão técnica, além do Rodrigo, que é o preparador físico, nós temos um auxiliar que dá todo esse suporte para que ele possa trabalhar. Afinal, ele não é Deus, ele não está onipresente, ele não está em todos os lugares e às vezes é necessário o auxiliar. E como é que está sendo essa integração, esse bate-papo, essa passagem de conhecimento para esse jovem profissional que está chegando, que foi aluno do curso de Educação Física da Unirb? Essa é outro segmento que a Unirb propicia aos alunos, né? Dos egressos, eles se tornarem profissionais de futebol e estarem vivenciando o futebol na prática, né? Transferir a teoria adquirida na sala de aula, né, na universidade, para a prática. E a gente, com a experiência, também associando esse processo, a gente acredita que a gente é ponto de apoio para essa integração. É de suma importância, até porque nós estamos trabalhando com cerca de 25 a 30 atletas. Então, cada um ele tem um limiar, cada um ele tem um parâmetro de força, cada um está em um nível de condição física. E às vezes nós necessitamos de pré-treinamentos, treinamentos preparatórios, treinamentos que nós entendemos como complementos, e você não consegue, como você falou, associar todos os atletas no mesmo momento para a mesma atividade. Existem atividades que são primárias e secundárias e os complementos, como eu falei anteriormente, e a gente acredita que esse profissional, ele fazendo com que essa prática embasada na ciência, na prática realmente, como nós estamos falando, é de maneira muito interessante para que o atleta tenha um acompanhamento embasado também. Para a gente fechar, logo no início você falou a questão de ser uma tradição da família. Conta pra gente então, quem veio antes, quem iniciou essa trajetória toda? Na verdade, se você for estudar a história da educação física no nosso país, né, ela começou a ser legal e legítima há pouco tempo, né? Então, meu avô já trabalhava com futebol, meu pai já trabalhava com futebol, meu irmão também é preparador físico. Então a gente vem com essa tradição de militar no futebol. Eu, quando fiz a educação física, eu fiz para ser preparador físico de futebol. Eu não fiz para outra. Tanto é que na época que eu fiz, que não foi ontem, né, faz tempo, a minha pontuação eu consegui entrar em outras, né, em outros cursos, como medicina, odonto, e eu preferi fazer educação física. E a gente acredita que a educação física, ela sendo feita com qualidade, ela sendo feita com responsabilidade, é uma área de atuação magnífica e a gente acredita muito nisso. Show de bola, tá aqui a participação. E ó, é ele o responsável, hein? Junto com o treinador, fazer o time da Unirb voar nesse campeonato baiano. Se liga. E uma peça fundamental na formação de um time de futebol é o treinador. Quanto mais experiente ele tiver, mais vivência de futebol ele tiver, maiores são as chances dos atletas conseguirem traduzir essa experiência para dentro de campo e o time conseguir pegar a cara do treinador, a cara do técnico. A gente tem o privilégio de estar conversando aqui com o Lorival Santos, um profissional competentíssimo, com passagens por grandes clubes, não apenas do Brasil, mas também de fora do país, com vivência internacional vasta e, é claro, passagens por clubes de uma envergadura como a de um Corinthians, por exemplo, que agora empresta toda essa bagagem a essa garotada da Unirb, está aqui participando com a gente. Mas, professor, antes de se tornar professor, né, que é o termo que a gente usa no futebolês, foi necessário se formar em algum curso de nível superior para agregar ao conhecimento do futebol a ciência. E o curso que o senhor escolheu foi? Educação Física. Maravilha. Depois nós fizemos pós-graduação em treinamento esportivo, porque eu entendo que você tendo o curso de Educação Física, o futebol é multidisciplinar. E você vai concordar comigo que o ser humano é complexo. Então nós temos que ter toda essa experiência, né? Quando você chega num clube, não é só o aspecto tático, você está lidando com pessoas. Eu costumo dizer uma frase: quem tem pretensão de ensinar jamais deve deixar de aprender. Então eu entendo que você somando essas situações, sabemos sim que a prática é importante, mas você conjuminar a prática com a parte acadêmica, ela nos dá uma base de sustentação muito grande, porque você vai deparar com vários setores e você é o responsável por essa dinâmica organizacional esportiva. Você vai deparar e você precisa ter esse conhecimento para você trocar ideias, embasar, acrescentar. Que legal, que bacana. Conta pra gente, professor, como é que é essa oportunidade de estar participando de um clube
que é uma extensão de uma universidade, que é a extensão de um centro universitário, já viveu isso, né, com o UBRA, né? Então não é algo novo para o senhor, mas com certeza deve estar sendo uma experiência interessante por se tratar de uma iniciativa partindo aqui do Nordeste do Brasil. Com certeza, com certeza. Você trabalhar, gerir um clube, onde você tem uma instituição sólida, ela nos dá estabilidade, confiança para você trabalhar. Sabemos que estabilidade no futebol ele é feito de resultado, não de intenção. Então eu acho que o Brasil está caminhando nesse processo. Né? Eu acho que está caminhando nesse processo. Eu tive a oportunidade de dirigir a UBRA e agora essa honra, né? Ele aceitou o convite. Isso nos dá uma situação, sabemos da seriedade, de representar bem essa universidade. Maravilha. Professor, para a galera que está em casa, que está propensa a fazer o curso de Educação Física, está tendo a oportunidade de acompanhar esse programa, está tendo a chance de ter acesso a um conteúdo que ajude a esclarecer e tomar uma decisão, que conselho o senhor passa? Como educador físico, como técnico, como uma pessoa com tanta bagagem no futebol brasileiro? Eu acho que é fundamental, eu acho que é o pilar dessa estrutura, porque você vai trabalhar com o jogador a nível de estresse, você tem que saber exigir, né? De que forma você vai exigir. Então é fundamental você ter o curso de Educação Física, com toda certeza. São várias, como eu falei anteriormente, é multidisciplinar o futebol, então você só vai ter essa bagagem, né? Ajuda você a ter experiência, mas eu acho que é o pilar de quem um dia pensa em militar no futebol, seja qualquer função, seja o preparador físico, seja o treinador, seja o assistente, e eu acho que não deve parar. Terminando aí, você tem que fazer uma pós, você tem que fazer um curso de fisiologia, né? Porque é um mercado muito amplo e você tem, eu acho que estudar, e o curso de Educação Física nos dá uma bagagem muito grande para você administrar. E administrar é minimizar conflitos. E para você minimizar conflitos, você tem que ter essa bagagem do curso de Educação Física. Maravilha. A gente vai dar uma pausa rapidinho no conteúdo do programa, porque é importante para a gente até ouvir. Vamos aproveitar essa deixa aqui. Professor, como é que está sendo a preparação do NIRB Futebol Clube para esse campeonato baiano, em que vocês terão aí boa parte dos jogos sendo transmitidos ao vivo? Esse elenco, o que esperar dele, o que é que o torcedor, o apreciador do futebol da Bahia vai ver no NIRB Futebol Clube, que vai levar essa característica, essa marca do chão para dentro de campo? Primeiramente, a gente tem que agradecer da forma que a gente foi acolhido da comissão técnica, e eu acho que no futebol a ciência não pode ficar de fora. Então todos os processos que a gente decide, ele é de forma conjunta e com base científica. Cada tempo, cada situação, cada intervalo, cada recuperação, e isso a gente tem, né, na pessoa do professor Rodrigo Albuquerque, para a gente conjuminar essas ações. Com isso a gente vai minimizar bastante a questão de lesões. Na preparação, nós sabemos que o tempo é muito ínfimo, mas a gente tem que se adequar nessas situações, e está sendo muito prazeroso, porque, como eu falei, a gente foi muito bem recebido. Esperamos que os jogadores comprem a ideia e a gente faça uma boa apresentação e representar bem essa instituição que merece galgar voos maiores. O universo. Que legal, hein? Conhecer um pouco mais sobre esse curso. E você pode conhecer sobre todos os outros cursos da Rede Unirb espalhados pelas principais cidades do Nordeste, acessando o nosso site, unirb.edu.br. Lá você também vai ter a oportunidade de manter contato com as sedes da Unirb nas principais cidades do Nordeste. Além disso, eu quero te convidar para que você entre no nosso canal no YouTube. Perdeu esse programa, só conseguiu ligar agora? Relaxa, fica tranquilo. Lá no YouTube você tem todo esse conteúdo à disposição. Aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. A gente tem um encontro marcado próximo sábado às 8 da manhã aqui na Band Bahia e Sergipe. Tchau!
universo de possibilidades, valorizando a teoria e a prática com centenas de laboratórios físicos e virtuais, clínicas de veterinária, fisioterapia, psicologia, nutrição, fazenda escola e núcleo de práticas jurídicas, time profissional de futebol, além da fábrica de cosméticos, restaurantes e teatro. Faça seu vestibular digital ou utilize a nota do Enem. A Unirb está presente em todo o Nordeste, com 26 unidades em 16 cidades. Unirb, construindo sonhos.